Deus não trabalha com ilusões, Deus trabalha com promessas. Deus não trabalha com ilusões, Deus trabalha com fé. Deus estava me dizendo que estariam pessoas aqui nessa oração, que situações estão acontecendo para você acreditar que tudo vai ficar por isso mesmo, que foi uma ilusão, mas não foi uma ilusão. Deus tem os seus propósitos e tudo que Deus promete, Ele cumpre. Deus te trouxe aqui para não permitir que a sua fé ela desfaleça. Deus tem promessas na sua vida e essas promessas vão acontecer. Deus estava me dizendo sobre pessoas que estão achando que aquilo que você estava crendo era uma ilusão, mas não. Toda promessa passa pelo teste do tempo. Você lembra? E é exatamente assim. Quando Deus nos faz promessas, nós temos que saber que cada promessa existe um tempo determinado para acontecer. Tem coisas que Deus já está cuidando de nós e tem coisas que levam tempo. Se você planta uma semente, você deve aguardar o tempo para que essa semente ela venha enraizar ou se tornar uma árvore. E tem todo um processo até gerar os frutos. E assim também é com Deus. Tem coisas que Deus faz rapidamente e tem coisas que Deus te faz promessas. Existe um tempo determinado. E nesse tempo, o inimigo tenta de todas as formas roubar a nossa fé, roubar a nossa confiança. Mas com você não vai conseguir. Deus está dizendo para você, Deus está dizendo para alguém que está aqui. Não é uma ilusão. O que Deus falou com você não é uma ilusão. Deus não trabalha com ilusão. Deus trabalha com fé. Deus não trabalha com ilusão. Deus trabalha com promessa. Deus estava me dando uma palavra aqui em 2 Reis, lá no capítulo 4. Em primeiro lugar, fala de uma mulher sunamita. E ela faz algo pelo profeta. E o profeta quer retribuir. E ele acaba descobrindo que algo que ela não tinha, algo que ela precisava. Vamos entender. No capítulo 4, versículo 8 de 2 Reis, diz que certa ocasião, Eliseu foi para Sunem, onde uma mulher rica insistiu para que ele fosse comer em sua casa. Presta atenção. Depois disso, tem uma resposta de Deus para você aqui. Eu vou orar hoje por curas e milagres. Vou orar para Deus tocar, para Deus destruir tudo aquilo que veio para roubar a sua fé. Não é ilusão, é promessa de Deus. Deus trabalha com promessas. Deus fez promessas na época da Bíblia e continua fazendo promessas até os dias de hoje. Preste atenção. Então, Eliseu passava, toda vez que ele passava ele foi para Sunem, e essa mulher rica insistiu que ele fosse comer em sua casa, e depois disso, sempre que ele passava ali, ele parava para uma refeição, e o marido, e essa mulher então disse ao seu marido: sei que esse homem sempre vem aqui, é um santo homem de Deus, vamos construir para ele um quartinho no terraço e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Então, em primeiro lugar, a mulher sunamita, ela reconheceu que Eliseu era um homem de Deus. E ela foi movida por uma generosidade, uma reverência a Deus. Ela ofereceu uma hospitalidade para ele. Ela foi além de abrir as portas da casa. Ela tomou uma iniciativa. Ela construiu um quarto especialmente para aquele homem de Deus, o profeta Eliseu. Ela demonstrou uma fé, não só uma fé de falar, mas ela colocou uma fé em prática. Ela colocou uma fé em prática. Talvez você, de alguma forma, colocou sua fé em prática. Deus te fez uma promessa, você foi lá, deu o seu passo. Então, saiba que Deus ele vai honrar a sua fé. Tem coisas que por algum tempo nós temos que ter paciência, mas não é ilusão. Deus vai cumprir na sua vida. Cada confirmação que Deus já te deu, cada situação que você já passou, e tantas vezes Deus já vem falando com você, confirmando com você. Essa fase que você está de achar que é ilusão, também faz parte do processo. Escuta o que eu estou te falando. Quando Deus te faz uma promessa, normalmente é algo tão especial que você achar que é uma ilusão faz parte do processo. Só que Deus te trouxe aqui hoje para não deixar você perder a sua fé. Essa mulher, antes de viver o milagre, ela foi generosa
com respeito ao reino de Deus. Ela priorizou as coisas de Deus. Em Mateus 6,33 diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas demais coisas vos serão acrescentadas. Então, quando você prioriza o reino de Deus, você não está fazendo isso por uma troca, não. Você está fazendo isso porque você reconheceu, você entende, você permitiu, né, que Deus ele seja o dono da sua vida, seja o primeiro lugar. Então, você tem Jesus como primeiro lugar na sua vida, e é natural Ele te fazer promessas, é natural Ele despertar a sua fé, porque aqui nesse mundo sem a fé nós não podemos viver. São dias difíceis sobre a terra. A Bíblia diz que o mundo pode estar em trevas, mas sobre ti se verá a glória do Senhor. A glória do Senhor se manifesta por total soberania dele, né? Mas a glória do Senhor, ela é atraída também pela fé. Jesus disse assim, quando foi ressuscitar Lázaro: e já não te disse que se cresse, já não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Olha como a fé, como crer, vai atrair a glória de Deus. Você está ouvindo isso? Não é ilusão. Deus não trabalha com ilusão. Deus trabalha com promessa. Deus não trabalha com ilusão. Deus trabalha com fé. Você está ouvindo isso? Agora, presta atenção que no versículo 16 e 17 diz assim, escreve aí: quando Deus promete, Ele cumpre. Não há ilusão. Deus não trabalha com ilusão, Deus trabalha com promessa. Agora escreve assim, quando Deus promete, Ele cumpre. No capítulo 4, agora versículo 16 e 17 de 2 Reis, né? Na verdade um pouco antes aqui, Geazi descobre que aquela mulher não tem filhos, e seu marido já era avançado em idade, o marido já era idoso. Então Eliseu mandou chamar aquela mulher, ela veio até a porta, e ele disse: por volta desta época, no ano que vem, você estará com o filho nos braços. Você está vendo? Então, ela priorizou o reino de Deus. Ela não estava fazendo isso porque queria um bebê. Mas o profeta ficou sabendo que ela não podia ter um bebê, né? E o que aconteceu? Ele libera uma palavra sobre a vida dela. Por volta desta época, no ano que vem, você estará com o filho nos braços. E eu quero profetizar na sua vida. Por essa mesma época, no ano que vem, você já vai estar de posse de promessa, você vai estar de posse de milagre. Por volta dessa época, você já vai estar tendo testemunho para contar, em nome de Jesus. Por volta dessa época, no ano que vem, a sua vida vai estar diferente para melhor. Deus está trazendo mudanças, Deus está trazendo transformações, grandes bênçãos, grandes promessas que Deus fez na sua vida. Por volta dessa mesma época, no ano que vem, você vai ver muita coisa que Deus fez na sua história. E não só as coisas comuns, que nós já somos gratos por isso. Eu estou falando de coisas grandes, coisas incomuns, coisas que Deus fez como promessas para você, e você não vai perder a sua fé. Deus está destruindo agora todo pensamento que vem dizendo que é ilusão. Não é ilusão. Escuta bem. Deus trabalha com promessa. E Deus promete através da sua palavra, Deus promete através do seu Espírito. Você está ouvindo isso? Agora, presta atenção. Agora sim, versículo 16 e 17. Aquela mulher diz assim: não, meu Senhor, não me dê falsas esperanças, ó homem de Deus. Mas sabe o que aconteceu? A mulher engravidou e no ano seguinte, na mesma época, deu à luz um filho, como Eliseu tinha dito. Você está ouvindo isso? Não é falsa esperança, não é ilusão, é promessa de Deus para a sua vida. Quais são as promessas que Deus fez para você? Antes de eu entrar aqui, Deus me colocou essa palavra, e eu sei que você que está aqui está batalhando, achando que é ilusão, achando que é uma falsa esperança, como está dizendo aqui nessa versão da Bíblia. Mas Deus está falando para você: no ano que vem, nessa mesma época, você vai estar de posse de milagres. Coisas poderosas vão acontecer na sua vida. Nada nem ninguém vai impedir o que Deus vai fazer na sua história, em nome de Jesus. Quando Deus decreta, quando Deus decreta é só questão de tempo. Quando Deus decreta, se você perseverar, você vence. Quando Deus decreta, Ele vai te dar as capacidades, as habilidades.
Ele vai te dar o poder necessário, os recursos necessários para você viver aquilo que Ele prometeu. Quando Deus decreta, Ele te capacita. Talvez você não está vendo alguma possibilidade agora. Talvez você já teve alguma frustração, alguma decepção em relação ao que você esperava. Isso também mostra que você já está um passo na frente para viver milagres. Porque tudo isso faz parte do processo. Frustração, na verdade, não existe. Frustração é Deus dizendo, eu tenho algo melhor, eu tenho algo maior e melhor. Eu tenho algo maior e melhor. Eu tenho algo maior e melhor. Sabe? Escuta bem. Todas as coisas estão contribuindo para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, até uma coisa que aparentemente deu errado, é uma providência de Deus na sua vida. E Deus está aproveitando de todas as situações para te amadurecer, para desenvolver uma fé forte em você. E Deus trouxe você aqui para dizer, não é falsa esperança e não é ilusão. Deus vai cumprir promessas na sua vida. Escuta bem, nós vamos orar agora. Nós vamos orar agora. No versículo 18 a 21 diz que o menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava com os ceifeiros. E de repente ele reclamou, ai, minha cabeça, minha cabeça. Ele morreu no colo da mãe. Então ela colocou o menino na cama do homem de Deus e foi ao encontro de Eliseu. Sabe? E sabe o que acontece depois? Uma outra hora nós vamos falar só sobre isso. Mas Deus liberou poder para ressuscitar o menino. Sabe? Mesmo depois do nascimento do filho daquela mulher sunamita, ela enfrentou uma crise. Sabe? Uma morte que veio de repente, uma morte inesperada daquele menino. Mas ela não desistiu. Ela levou a dor diretamente ao homem de Deus e confiou que aquele que havia sido, aquele menino que havia sido dado por Deus, então só Deus poderia tirá-lo. Então eles intercederam e Deus trouxe vida novamente para aquele menino. Deus, por meio de Eliseu, trouxe aquele menino a vida novamente. Tem revelações poderosas aqui. Agora, em primeiro lugar, não é ilusão. E talvez você até começou a viver um tempo novo, mas agora parece que paralisou. Você até começou a viver um milagre, mas agora parece que está morrendo, parece que morreu, não está mais como começou, sabe? Mas tenha confiança, tenha paciência, Deus está mudando a sua história. Dentro de poucas semanas, tem gente aqui que ainda hoje, você vai ver agir de Deus, você vai ver coisas crescendo, você vai ver seus negócios crescendo, você vai ver a sua fé crescendo, você vai ver você crescendo espiritualmente, sabe? Deus está trazendo um crescimento para a sua vida espiritual, Deus está trazendo um crescimento para cada área da sua vida. Eu vi o Senhor dizendo a alguém aqui que o seu negócio começou a melhorar. Deus está falando da área de trabalho aqui, e na área do seu trabalho começou a melhorar. Só que não teve um crescimento que você esperava. Parece que meio que estagnou por um tempo. Mas Deus está falando que Ele vai ressuscitar. Deus está falando que Ele vai agir e vai voltar a crescer de novo. Em nome de Jesus. Levanta a sua mão onde você está e coloca a mão. Você vai colocar a mão em algo que representa o seu trabalho. Você vai colocar a mão. Olha que Deus está me falando aqui. Eu não sou de falar essas coisas. Você vai colocar a mão em algo que representa o seu trabalho. Sabe? Deus está ungindo as suas mãos agora. E Deus está falando com você para você ter paciência, perseverança, não é falsa esperança. Deus já começou a fazer algo na sua vida. Deus já começou a fazer algo na sua história. Deus já começou a trazer uma mudança. Mas talvez não foi. Começou um crescimento, começou um milagre, mas parece que paralisou e estagnou. Mas Deus está falando, daqui a um ano, você vai ver que muitas coisas mudaram, sabe? E não é sobre uma pequena mudança, é sobre uma grande mudança. Se estagnou por um tempo, Deus está falando, tenha paciência, vai voltar a ter crescimento de novo. É a mão de Deus que está sobre a sua vida, é a mão de Deus que está sobre esse negócio, é a mão de Deus que está conduzindo a sua história, em nome de Jesus.
Eu queria cada um aqui escrevendo muito isso. Não é ilusão, é promessa de Deus. Deus não trabalha com ilusão, Deus trabalha com promessa. Por que Deus trabalha com promessa? Porque Ele quer despertar a nossa fé. Vamos orar agora? Toda essa sensação ruim que você estava, Deus está te livrando. E Deus está dizendo, haverá um crescimento. Sabe o que Deus está falando aqui para mim? Deus está trazendo uma estabilidade emocional. Uma estabilidade emocional. Uma estabilidade emocional para você continuar avançando. Porque a vida é assim. Às vezes tem dias que são muito bons, né? E tem momentos que são mais desafiadores, mas nós não podemos parar. Nós precisamos continuar de pé. Nós precisamos continuar firmes. No descanso e na confiança estará a sua vitória, mas não quiseram. A Bíblia fala lá em Isaías, no capítulo 30, versículo 15, de um povo que Deus queria dar livramento para eles. Eles não quiseram e foram destruídos. Então, Deus te trouxe aqui para não deixar que a sua fé seja destruída. E Deus estava falando aqui comigo, antes de eu entrar, de pessoas que estão achando que é ilusão. E o pior, às vezes pessoas que você gosta começam também a querer dizer que você está vivendo uma ilusão, que não é bem assim, que é bom demais para ser verdade. Mas fique com o que Deus te falou. Fique com as promessas que Deus tem confirmado para você. Eu sempre falo, para tomar uma decisão, você precisa pelo menos de 3 confirmações. Né? Se você quer a sua vida conduzida por Deus, você precisa estar buscando por mais de Deus, ter um relacionamento com Deus, ter uma vida de jejum, ter uma vida de jejum, de oração. O que vai acontecer? Deus vai conduzir sua vida. Ele vai conduzir a sua vida dentro do propósito dEle, dentro da vontade dEle. E isso inclui muitas surpresas. Isso inclui bênçãos. Isso inclui cuidado de Deus. Você está ouvindo? Não é ilusão. Deus trabalha com promessa. Deus trabalha com fé. Não é ilusão. Até aquilo que começou a melhorar e depois ficou ruim, depois piorou, Deus também vai agir de uma maneira especial, de uma maneira poderosa. Coloca aqui, eu tenho meu pedido de oração. Nós vamos orar por curas, vamos orar por milagres. Vamos orar agora para Deus fortalecer a sua fé. Deus fortalecer você por dentro. Deus está preparando você para o melhor tempo da sua vida. Os melhores dias da sua vida estão chegando. Os melhores dias da sua história estão chegando na presença de Jesus. Você está ouvindo isso? Até se for o seu último dia na terra, está o melhor dia chegando. Porque se você for com Jesus, aí ficou melhor ainda, se cumpriu a carreira. Né? Mas ninguém vai sair aqui da terra antes da hora. Eu declaro vida em nome de Jesus. Eu declaro proteção. Deus tem um propósito na sua vida. Se você está vivo, se você está viva, Deus tem algo ainda com você. Ele está contando com você para algo muito maior. De repente na sua casa está se levantando alguém, né, que tem um chamado, um propósito de Deus. De repente você mesmo, Deus está te preparando para o seu chamado, para algo que Ele tem na sua vida, para você ajudar outras pessoas, né? Uma pessoa que você ajude seja uma bênção, né? Agora imagina o alcance que Deus pode trazer para algumas pessoas ao seu redor, ou sabe-se lá o que Deus tem com você. Então Deus tem um propósito. Vamos orar? Coloca aí, eu tenho meu pedido de oração. Deus está te fortalecendo hoje e Deus está fazendo milagres. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos agora porque o Senhor é um Deus de promessas. O Senhor fez promessas para Abraão, o Senhor fez promessas para Davi, o Senhor fez promessas para Gideão, e todos eles precisaram passar por um tempo, precisaram passar por desafios, precisaram manter a fé. Mas Pai, nós reconhecemos, se não for a sua boa mão, nós não conseguimos. É a tua boa mão que nos livra, é a tua boa mão que nos sustenta, é a tua boa mão que nos defende, e não a nossa própria força. Porque se temos alguma força, ela é do Senhor em nós. Se temos alguma coisa boa, é o Senhor na nossa vida. Então eu peço que o Senhor venha de uma maneira especial agora. Pessoas aqui que estavam batalhando, o inimigo dizendo que é ilusão, mas pessoas que já têm confirmação. Pessoas que têm tido uma intimidade, o Senhor tem falado. E pessoas aqui achando, o inimigo colocando na mente, ou a própria mente em momento de fraqueza, vindo com pensamentos de que são falsas esperanças.
Pai, eu peço que o Senhor venha de uma maneira poderosa agora, trazer vida espiritual, trazer um renovo agora. Libera agora o teu poder, a tua unção agora, sobre a mente de cada um que está aqui. Em nome de Jesus, o Senhor é um Deus de milagres. Eu chamo a existência agora aos milagres. Eu chamo a existência agora coisas que estavam também atrasadas, que aconteçam agora. Pai, eu peço que o Senhor libere os seus decretos agora. Se o inimigo estava tentando atrasar por um problema emocional, tentando atrasar por uma má decisão, eu peço que o Senhor venha destruir todo o mal e agir com misericórdia, com restauração sobre a vida de cada um que está aqui, em nome de Jesus. Pai, eu chamo a existência agora milagres. Milagres físicos, milagres nas emoções, Pai, milagres financeiros. Eu peço que o Senhor venha agora agir de uma maneira especial sobre o coração de cada um aqui, cada um que tem um coração sincero, cada um que tem tido um coração sincero, que reconhece que depende do Senhor. Eu peço que o Senhor venha alcançar, atingir agora a vida de cada um com a sua graça, com o seu poder, com o seu favor. Eu declaro cura em nome de Jesus. Você que está com alguma dor no seu corpo, você que está com a dor na região dos cotovelos, olha aí, eu declaro cura em nome de Jesus. Deus estava falando comigo aqui, alguém que está com dor na região dos cotovelos, joelhos, né? As juntas do corpo. Eu declaro cura agora em nome de Jesus. Tem uma unção, tem um óleo fresco da unção tocando, né? Lubrificando essas regiões do seu corpo, cotovelos, joelhos, né? As articulações. Eu declaro cura agora em nome de Jesus. Jesus está te curando agora. Aquele que cura está aqui nessa oração, está aqui nessa live, está aqui no nosso meio, nesse encontro celestial. Você está ouvindo isso? Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Deus está entrando dentro da sua casa, Deus está entrando dentro da sua mente. Olha aí, no ano seguinte, a mulher engravidou. Naquela mesma época, deu à luz a um filho, como Eliseu tinha dito. Deus está falando aí, ó. Deus está trazendo tanta mudança na sua vida. Deus está mudando tanta coisa para melhor, que daqui a um ano você vai ver. Essa palavra se cumpriu. Você está ouvindo? O que Deus está falando com você? Coisas que Ele já prometeu para você. Não é falsa esperança. Coisas que Deus já prometeu na sua vida. Não é ilusão. Deus não trabalha com ilusão, nem com falsa esperança. Deus trabalha com promessa. Deus trabalha com fé. Se creres, verás a glória de Deus. Eu já vejo você de posse de milagre. Eu vejo você já falando, Deus, mais uma vez, provou. Ele não precisa provar, mas Ele prova que Ele é bom, que Ele é fiel, que Ele é um Deus de milagres. Você está ouvindo isso? Provai e vede que o Senhor é bom. Você vai ver a mão de Deus na tua história, na sua vida, em nome de Jesus. Deus está trazendo as conexões, pessoas. Deus está trazendo o mover especial, o poder do Espírito Santo. Deus está agindo nos bastidores em seu favor e você não sabe. Você está ouvindo? Quando Deus fala, não é palavra vazia, não é ilusão. Não, quando Deus fala, Deus cumpre. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que Deus falou com você vai acontecer. Se você já conseguiu discernir Deus falando algo com você, se Deus tem confirmado mais de 3, 4, 5 vezes, tem gente que está até com mais de 10 vezes, né? Então Deus está falando com você. Não é ilusão, não é falsa esperança. Vai acontecer. Escreve aí, vai acontecer, em nome de Jesus. Até o nosso próximo encontro, 5 da manhã, 7 da noite e 23 horas. Até lá.